Olá, aquófilos! Como organismos, parte de um ecossistema, nossa saúde depende da saúde dos ambientes aquáticos. Um componente muito importante dessa cadeia são as larvas de peixes, que se alimentam justamente daquilo que não conseguimos enxergar quando olhamos para a água ou quando chegamos em um mercado de pescados. Estes organismos nos sustentam, mas, por outro lado, essas vidas invisíveis a olho nu são as primeiras a sucumbirem. Mas, antes de explicar essa relação, não esqueça de visitar o canal, assistir os vídeos, curtir, comentar e compartilhar. Não esqueça que saber não pode ser luxo. Sou Roceval Galdino Leite e vamos falar das larvas de peixes, suas presas e nós. O esquema representa uma cadeia alimentar aquática. O processo de transferência de energia inicia com a radiação solar aproveitada pelo fitoplâncton e pelas bactérias aquáticas. E também, outra parte da energia disponível no ambiente aquático provém de alimentos que chegam do sistema terrestre na forma de matéria orgânica particulada e matéria orgânica dissolvida. O fitoplâncton, que são as algas, e as herbáceas aquáticas são utilizados pelo zooplâncton, pelas bactérias e pelos pastadores, como os insetos aquáticos, desde os imaturos até os adultos. O zooplâncton e os insetos imaturos são aproveitados pelos seus predadores, por exemplo, as larvas de peixes. A matéria orgânica sobrante é processada pelas bactérias, enriquecendo os detritos, que, por sua vez, passam a ser aproveitados pelos predadores bentônicos, e todos são predados pelos peixes e demais predadores aquáticos. No final dessa cadeia estamos nós, os homens. De fato, a maioria dos peixes utiliza uma gama de alimentos que trazem energia proporcionada por uma alça microbiana, que se iniciou nas diversas fontes autotróficas de energia que compõem o ecossistema aquático, os vegetais, e que, por uma ou outra forma, terminam chegando a nós humanos através do pescado que consumimos. Bom, mas as larvas de peixes não comem tudo o que encontram. Elas têm limitações com respeito à capacidade de ingerir suas presas. O limite teórico de ingestão, LTI, dos peixes é avaliado considerando a abertura bucal, letra D, e a distância entre a extremidade anterior e posterior do pré-maxilar, letras A e B. Essa relação estima que as larvas têm capacidade de ingerir alimentos com, no máximo, 50% do diâmetro bucal, a letra C. Raramente, uma larva de peixe vai ingerir uma presa que ultrapasse a linha dos 50% de sua abertura bucal, a não ser que exista um mecanismo especializado nos peixes para a ingestão das presas, como ocorre nos ciclídeos. Esta é uma larva de Milossoma aureum, já bem desenvolvida, medindo por volta de 1 centímetro de comprimento padrão. O gráfico que relaciona o diâmetro das presas e o comprimento padrão das larvas apresenta a linha do limite teórico de ingestão, e a nuvem de pontos indica que todas as presas consumidas estavam abaixo desse limite teórico, e as presas não chegaram a diâmetros maiores do que 0,5 milímetros. Quando relacionado o comprimento das presas e o comprimento das larvas, observa-se que as larvas de peixes ingerem presas de diversos comprimentos. Em muitos casos, as presas mediram mais de 4 milímetros de comprimento, embora a maior parte dessas presas sejam de tamanhos menores que este valor. Esse comportamento indica que as larvas investem em presas mais longas e que não ultrapassem o limite teórico de ingestão. Nas larvas de Milossoma albiscopum, o resultado foi semelhante àquele apresentado pela espécie anterior, ingerindo presas com diâmetro sempre abaixo do seu limite teórico de ingestão. Por outro lado, as larvas maiores comeram presas com tamanhos superiores a 4,5 milímetros, embora também tenha investido na captura de presas de menor tamanho. No caso da larva de brico-amazônicos, que possui uma boca enorme em comparação com as anteriores, ainda assim come presas, representadas pelos triângulos, com diâmetro inferior ao seu limite teórico de ingestão, porém, com muitas delas ultrapassando o meio milímetro de diâmetro. Já em relação ao tamanho das presas, nota-se que elas já se situam numa amplitude de 3 até quase 7 milímetros de comprimento. As larvas de jaraqui, Semaproquilodes insignis, possuem diâmetro de abertura de boca bem inferior àquelas das 3 espécies anteriores. Os gráficos indicam que estas larvas comeram presas com diâmetro no limite e um pouco acima do limite teórico de ingestão, mas raramente foram maiores do que meio milímetro de tamanho.
As larvas de Triporteus auritus, a sardinha comprida da Amazônia, apresentam um comportamento semelhante ao das larvas de jaraqui em relação ao diâmetro de suas presas e também comem presas de tamanhos bem pequenos. Observe exemplos de tamanhos e formatos de bocas de larvas de peixes de água doce. As de Hydrolicus e Rhaphiodon são bocas muito grandes. Já a de Colossoma é pequena, mas com olhos bem grandes, que ajudam na visualização das presas. O Hipophthalmus tem boca grande e olhos pequenos, mas com barbilhões que auxiliam na detecção das presas. E finalmente, de Plagiocium, que possui boca grande e protátil, com olhos grandes, característico de uma espécie predadora. Agora vamos voltar às cadeias alimentares. O presente esquema mostra os caminhos da nossa energia desde a absorção dos nutrientes inorgânicos dissolvidos, que são aproveitados pelos produtores primários aquáticos, sobre os quais atuam os invertebrados terrestres, invertebrados aquáticos que se alimentam do detrito e das bactérias heterotróficas, cuja energia nos é repassada pelos peixes detritívoros, que são comidos pelos peixes piscívoros e onívoros, que são alimentos de vertebrados tetrápodes, e, finalmente, todos são consumidos pelo homem, que está no topo da cadeia. Olha aqui o que nos é mais importante em termos de produtores autotróficos aquáticos. Aqui você está vendo formas lindas e variadas daquilo que realmente nos sustenta pela sua eficiência em transformar energia luminosa em energia potencial através da fotossíntese, cuja importância é de destaque extremo na cadeia alimentar aquática. Aqui encontram-se mais algumas formas de algas, entre milhares delas que estão a nosso serviço dentro do ecossistema aquático. Estes são os rotíferos, os quais são de extrema importância na reciclagem dos nutrientes e que atuam sobre o fitoplâncton e sobre os detritos, gerando uma fonte muito importante de energia, a qual, em cadeia, estaremos aproveitando. Estes são os cladóceros, que fazem parte do mundo dos microcrustáceos. Eles se desenvolvem nos rios e em lagos, e são fonte de energia para as larvas de peixes e para algumas espécies de peixes na fase adulta. Essas formas que você está vendo são os cladóceros planctônicos. São base energética imprescindível também para muitos invertebrados aquáticos. Estes organismos são partenogenéticos e alojam seus ovos dentro da própria carapaça. Aqui temos uma outra categoria de cladóceros, os bentônicos. São assim chamados por viverem junto aos bancos de herbáceas aquáticas e junto aos capins que crescem na margem dos rios. A única diferença em relação aos cladóceros anteriores é que estes são mais pesados e atuam diretamente sobre os detritos e outros organismos ligados ao detrito, o que os transforma em fonte de energia para as larvas de peixes e para os peixes adultos que vivem nestes ambientes. Agora vemos os copépodes, que são muito importantes para os peixes marinhos e de água doce. Os ciclopóides são muito utilizados pelas larvas das espécies dos gêneros Mileus, Milesinos e Colossoma. Sua frequência no conteúdo estomacal dessas espécies é muito alta. No mar, os copépodes representam importante fonte de energia para a maioria das espécies de peixes ao longo de sua vida. Aqui estão alguns insetos aquáticos imaturos. Você iria se surpreender ao saber que este é um dos itens mais importantes para a vida dos peixes de água doce. Quase todas as espécies de peixes, em algum momento de suas vidas, dependem dos insetos para o seu desenvolvimento. A maioria delas come insetos imaturos diretamente nas primeiras fases de sua vida, inclusive os grandes bagres migradores, onde os insetos representam mais de 70% da sua dieta nas fases larva e juvenil inicial. No geral, os adultos de muitas espécies, tanto as de pequeno tamanho quanto as de maiores tamanho, utilizam os insetos aquáticos em sua dieta. Agora vamos dar alguns recados. Prezado aquicultor, você deve ter percebido que é necessário conhecer o comportamento natural da espécie que você pretende desenvolver desde a larvicultura. O que as larvas nos mostraram é que, ao invés de comerem presas com formato esférico, elas ingeriram presas alongadas. Veja que 99% do que é mostrado na presente fotografia são larvas iniciais. Observe como são diferentes em tamanho. Obviamente, este é um recado de cunho puramente técnico, mas não deixa de ser econômico. Evite desperdício de ração. Aqui vai um recado muito útil para o público em geral. Estou mostrando essas 5 espécies como exemplo, mas o que vemos aqui acontece com a maioria das espécies de peixes de água doce conhecidas. Cada uma das espécies tem logo abaixo das suas figuras, desde larvas até adultos,
as principais presas para sua manutenção. Percebam que todos aqueles micro-organismos que mostrei anteriormente são utilizados como alimento nas fases iniciais de desenvolvimento de todas essas espécies. Isso é apenas um alerta para que tenhamos cuidado em não poluirmos os nossos ambientes aquáticos. Os primeiros a sucumbirem serão eles. Então pergunto: onde mais os jovens dos peixes vão encontrar a energia para que alcancem a fase adulta? Senhor vereador, antes de você apoiar famílias para ocuparem as margens de igarapés e fazer pontes para lhes facilitar o acesso, com a única intenção de ganhar votos, pense bem. Não utilize esse expediente vergonhoso. Neste caso específico, você está prejudicando as pessoas e o ambiente do qual elas dependem. Seja um agente conscientizador e não de destruição do meio ambiente. Esta foto é uma cruel realidade. Ela mostra que a falta de visão do poder público, que deveria fazer o cidadão cumprir as leis, está contribuindo para o sufocamento dos nossos recursos aquáticos. Lembrem todos, todo igarapé se direciona para um rio, assim como todo rio ruma para o mar. Os igarapés urbanos, onde havia antes dezenas de espécies de peixes, nos dias de hoje, os únicos que sobrevivem, mas com tumores corporais causados pela poluição, são os tamatais, os cascudinhos. Eles só resistem mais tempo porque possuem a habilidade de respirar o ar atmosférico. Senhor deputado estadual, durante seu mandato, se debruce em atitudes sérias como a defesa dos recursos hídricos do seu estado. Isso é fundamental. Estabeleça princípios de sustentabilidade através de leis baseadas no conhecimento científico. Vamos elevar nossos estados a patamares mínimos de razoabilidade. Aproveite a sua oportunidade para fazer coisas boas para a comunidade. Atribua dignidade ao cargo que lhe foi otorgado pelo povo. Lembre-se, quando for concordar com uma obra que cause a destruição da natureza, seja a ocupação das margens do igarapé, em manguezais, ou nas margens dos rios com suas florestas inundáveis, saiba que o sol deve nascer para todos. Senhores representantes do povo da esfera federal, mostro aqui o conjunto de organismos aquáticos que são a base da transferência de energia para todos os cidadãos. Sem eles, o pescado não chegará à mesa dos brasileiros, porque simplesmente não mais existirá, se vocês contribuírem para a erradicação dos microvegetais e animais dos quais necessitamos. Lembrem-se, a exploração do ouro no ambiente aquático adiciona mercúrio na água. Os primeiros a sucumbirem diante de tal agressão serão esses organismos que aqui você está vendo, porque eles dependem de uma alça microbiana que é muito sensível aos poluentes adicionados ao meio ambiente. A nossa maior riqueza são nossos rios e nossas florestas. O Brasil já possui área mais que suficiente para a plantação de soja e criação de gado. Lutem pela manutenção das nossas leis de proteção ao meio ambiente. Sejam agentes da sustentabilidade e não concordem com a destruição ambiental. Sejam inteligentes, buscando a assessoria de profissionais reconhecidamente capazes e honestos e que tenham compromisso com a manutenção dos nossos recursos naturais e, principalmente, preste muita atenção aos seus aconselhamentos. Para maiores informações acerca dos temas aqui abordados, apresento-lhes aqui uma lista de bibliografia para consulta. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos e conhecidos. Lembre-se, saber não pode ser luxo. Inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!